Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero neste momento compartilhar uma palavra e creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Você não está aqui em vão, não é? Você chegou no momento certo e Deus tem o poder na sua palavra de curar, de libertar, de transformar, e eu creio que aquilo que você orou a Deus pedindo resposta, que o Senhor possa trazer ao seu coração essa confirmação, essa resposta, essa direção que você precisa, no nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler aqui no livro de Esther, capítulo 2, no versículo 15 em diante, diz assim: Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e a pôs coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vaste. Queridos, nós sabemos, essa palavra, ela é poderosa, é conhecida de todos, mas o Senhor, a cada vez que nós buscamos a mensagem de Deus, a revelação da palavra, ela se renova e nós sabemos disso. Então aqui nós vimos, contextualizando sobre a rainha Vashti, ela foi colocada, né, o rei Assuero, ela teve uma atitude que foi desprezível por ele, né? No momento em que ele se encontrava feliz, ele queria mostrar com todos os convidados que ele deu, um grande banquete que ele deu, né? A sua riqueza, o seu reino, as suas posses, a prosperidade que era o teu reino, né? O seu reinado. Então ele estava muito feliz nesse banquete. E houve um momento em que ele pediu para que um dos seus servos a chamasse a Vashti, que era a sua esposa, a rainha Vashti, aonde ela estava nos seus aposentos, junto com outras mulheres. Ela estava ali confraternizando com as mulheres, não é? E ele a chamou, porque ele queria apresentar, além de tudo que ele tinha apresentado e oferecido aos convidados, que era um banquete, as bebidas e tudo que tinha, não é? Que ele podia de melhor oferecer para todos aqueles convidados, eram várias províncias que ele convidou, muitos homens, mulheres, crianças. Naquele momento que ele a mandou chamar, ela disse que não, eu não vou. E ele se sentiu, ele viu nisso uma afronta, não é? Como assim? A minha esposa, eu estou chamando ela, eu vou passar essa vergonha aqui agora? Eu acabei de chamar, essa festa é para todos e tudo que eu tinha que fazer até aqui, chegou o momento dela comparecer. E como assim ela vai me dar essa negativa? Pois foi isso que ela fez. Então, um dos seus, ele disse que para o rei Assuero, que ficou muito perplexo com aquela decisão, com aquela atitude dela, ele deu uma sugestão, que ele falou assim, bom, nós não podemos deixar dessa forma, porque a exemplo de Vashti, todas as mulheres vão agir da mesma forma. E isso não pode acontecer. Né? Então o rei Assuero ficou ali acometido com uma fúria muito grande. E ele falou, não, é isso mesmo, você tem razão. Ela já não vai mais fazer parte desse palácio, não será mais rainha. E eu a porei fora daqui. Essa foi uma decisão assim que ele tomou de pronto. Ele recebeu esse insight, essa ideia, né, essa sugestão, né, de uma postura que ele devia adotar ali para que as mulheres não tomassem esse comportamento como um exemplo, não é? Só que foi uma decisão dolorosa para ele, porque ele a amava, né? Mas se fez necessário isso. E aí foi para os seus aposentos depois da festa e com muita dor no coração, muita angústia, muita tristeza, porque ele a amava,
né? Então, foi difícil para ele essa decisão, sim, mas aí entra, então, nesse momento, o plano de Deus, o propósito de Deus na vida de uma mulher, né? Que era Radassa, uma jovem. Então, no momento em que Vashti sai, é colocada de cena, fora de cena, então é necessário que eles comecem uma busca, né, por, por novas moças para que o rei passasse por todo o processo, né, de transformação, de purificação, para que o rei pudesse fazer a escolha da sucessora da rainha Vashti. Então ali, passados os dias, ele anuncia, né, que ele ordena para que os seus vão atrás dessas mulheres nas províncias e anunciasse, bem, o rei, ele precisa de jovens, se você tem jovens na sua casa, você vai ser levada. Tem jovem na sua casa, deixa eu olhar para você, deixa eu olhar seus dentes, deixa eu olhar a sua estatura, né, sua postura. Você também vai para o palácio. Então, nesse momento, eu penso que os pais até, né, que receberam a notícia, nossa filha, você vai ser escolhida a ser rainha, você tem que se preparar, tem que ir da melhor forma possível, porque você tem que ser escolhida. Eu penso que isso foi um alvoroço nos vilarejos, né? E quando chegou a Radassa, o pai dela, então adotivo, que era seu tio Mardoqueu, porque Radassa, para todos que vocês que sabem, os que não, ela era órfã de pai e mãe. Então era uma jovem que cresceu num vilarejo com uma dor da perda dos seus pais, mas com a sua orfandade ainda, essa dor da perda, o Senhor, com o seu coração, com o seu amor infinito, colocou alguém especial do lado dela. Então, eu quero dizer para você, querido, que se você sente hoje essa orfandade, essa solidão, essa tristeza de não ter um colo acolhedor, de não ter um abraço, um afago dos seus pais, talvez você tenha perdido seus pais, ou talvez você tenha seus pais, mas não tem esse contato e sente a sua falta, eu, eu declaro sobre a sua vida que Deus ele vai trazer consolo no seu coração e vai trazer alegria. E essa orfandade ele vai preencher, porque ele é acima de tudo e de todos o seu Pai. Ele é amigo, ele é conselheiro, ele é Deus forte, ele é tudo. E esse vazio que você está sentindo vai ser preenchido por ele. Creia nesta noite. Em nome de Jesus, creia e receba essa palavra. Então, imagina que Radassa era uma moça, né, humilde. E ali, então, criada por seu pai, Mardoqueu, que quando chegou no ouvido dele, nossa, minha Radassa, não, eu não quero. Ele temeu por tirar ela dali e levá-la no palácio sem saber como seria a vida dela no palácio. Ele temeu esse momento, ele ficou preocupado. Como vai ser tratada a minha Radassa no palácio? Aqui eu cuido tão bem dela, aqui eu tenho tanto zelo por ela, a minha Radassa não. Mas ela tinha que ir. Ela foi escolhida também para fazer parte dessa. Ela foi selecionada, não é? Dentre essas jovens todas, de todos os vilarejos, para passar por esse tempo no palácio de purificação, que foi de 1 ano, queridos. Então foi uma limpeza da alma, purificação no seu corpo, na sua pele, em tudo. Todos os cuidados para cada moça foi dado em 1 ano. Não é? E nesse período em que ela esteve lá, no palácio, Mardoqueu, ele ficava por perto. Ele tinha livre acesso. Né? Então, ele sempre estava rodeando por ali para saber o que estava acontecendo, se Radassa estava sendo bem atendida, bem cuidada. Não é? E teve uma ocasião em que ele ouviu 2 homens, 2 eunucos do rei, tramarem contra o rei. Não é? E por que eles estavam tramando contra o rei? Porque eles queriam que as meninas deles tivessem sido escolhidas. Imagina, colocou Vashti para fora? Não! Vashti para fora e agora coloca
escolhe uma rainha, não é? Então ele ouviu essa trama. E imediatamente, nessa ocasião, Radassa já tinha sido escolhida pelo rei como sua rainha e passou a se chamar Esther. E nesse momento em que Mardoqueu ouve esses dois armarem contra o rei, ele arruma um meio de falar para Radassa, para Esther, para que ela pudesse deixar o rei ao par e se precaver contra um possível atentado contra a sua vida. E quando o rei soube disso, imediatamente ele ordenou que esses dois fossem, né, tomassem ali a sua punição, levassem a sua punição, né? Então, nesse contexto, quando no dia a dia que a mãe ia passando, a mãe era o braço direito do rei Assuero, né? Ele era um soldado, um braço direito do rei, ele tinha toda a reverência do rei, o rei confiava a ele em tudo, né? Então, esse Amã, sendo o braço direito do rei, o que encabeçava, representava o rei nas vilas, para saber como estava andando todo o trabalho do pessoal, como que as coisas estavam andando, então ele fazia ronda, e ele passava pelo vilarejo, e sempre que ele passava, todo mundo, nossa, a mãe está passando, a mãe está chegando, e reverenciavam ele, né? Porque essa reverência ele tinha do rei, esse respeito do rei, né? Ele era o braço direito do rei. E o único que não se reverenciava, que não se curvava a Mardoqueu, a Amã, era Mardoqueu. Então, a partir desse momento, quando Amã viu e sentiu isso, né, viu que era uma afronta contra ele, ele chegou enfurecido na casa dele e falou para a esposa dele que quem é esse? Quem ele pensa que é? Esse um tal que não se reverencia a mim quando eu passo. E ela, né, deu a ideia de que ele tinha que preparar uma forca para Mardoqueu. Que onde já se viu agora, sendo quem ele é, Amã sendo quem ele é, e esse umzinho não se reverenciar a mim? Quem ele pensa que ele é? Mas Mardoqueu, ele tinha um único a quem ele reverenciava, que era a Deus. Essa era a fidelidade dele a Deus. Não a homem, a honra a homem, não, a honra a Deus, sempre. Essa era a postura de Mardoqueu. E sem temer o que podia acontecer a ele. Ele manteve a sua fidelidade ao Altíssimo, independente de qual fosse a situação que ele estivesse enfrentando. Ele não se corrompeu, não temeu. Então, nesse momento, Amã, né, ele decidiu então preparar uma forca de 3 côvados, diz a Bíblia, para que pudesse estar ali, né, colocando Mardoqueu nessa situação, porque ele não reverenciou a ele. E além disso, ele chegou até o rei e falou que como o povo era rebelde, que não o reverenciava, que não tinha respeito por ele, que devia exterminar todos os judeus, porque eles eram rebeldes, porque eles eram desobedientes e que a qualquer momento eles podiam trazer problemas, prejuízos para o reinado do rei Assuero. E ele também acatou a decisão de Amã. Ele ouviu aquela alegação de Amã e deu a sentença para que todos os judeus fossem exterminados. E quando isso chegou no ouvido de Mardoqueu, Mardoqueu imediatamente, ele apregou um jejum, ele chorou, vestiu vestes de pano de saco e clamou a Deus para que livrasse o povo dele, a todos eles, da morte e dessa intenção de Amã, não é? De acabar com o povo de Deus.
E que por quê? Porque era por culpa dele, por ele não ter se reverenciado, Senhor, me ajuda. E foi um desespero para Amã. E ali ele tratou Mardoqueu de chegar ao ouvido de Esther o que estava acontecendo. E quando chegou no ouvido de Esther, Esther falou assim, nossa, mas espera aí, eu não posso entrar no palácio, eu não posso entrar no pátio do rei sem ser convidado. Se eu entrar, eu vou morrer, não é? Eu não posso agir dessa forma, o que posso eu fazer? Ela ficou desesperada também quando seu pai falou para ela que ela deveria tomar uma providência, fazer alguma coisa. Aí Mardoqueu fala para ela, tudo bem, se pensa você que nós vamos acabar aqui mortos, né, por uma ordem desse Amã e um decreto do rei que você não vai ser punida, você também vai passar por isso, porque você também é uma de nós. Não se esqueça disso. Aí ela refletiu, né? Aí ela pensou sobre isso e falou: de maneira nenhuma. Eu vou apregou então um jejum de 3 dias, que eu vou me preparar aqui também e vou falar com o rei. E foi isso que aconteceu. O jejum foi apregoado, todos se santificaram, todos buscaram a presença de Deus, todos buscaram ali o Senhor. Senhor, nos fortaleça, Senhor, nos livre da morte, Senhor, nos proteja, nos dá a direção. Senhor, a tua serva está lá diante do rei, usa ela com autoridade. Essa foi a oração de todo o povo. O jejum trouxe a purificação no corpo, na alma, no espírito de cada um. O jejum, a oração moveu os céus em favor dessa causa. E algo magnífico, magnânimo, soberano aconteceu, queridos. Quando nós nos separamos, quando nós nos separamos das nossas vontades, dos nossos desejos, da nossa carne, e alimentamos o nosso espírito, e jejuamos, e buscamos a face do Senhor em oração, negamos a nossa vontade, Deus abre os céus e se revela a nós, e nos dá a direção, nos dá o caminho que nós devemos tomar, nos conduz ao caminho de vitória, a resposta Ele nos dá. Enquanto nós estivermos andando, queridos, na nossa carne, na nossa vontade, nós não discernimos as coisas do Espírito. Por isso é necessário que nós, sempre que pudermos, jejuemos a Deus, buscamos a Deus em oração. A oração é alimento, é diário. O jejum é uma forma de nós esvaziarmos de nós mesmos, das nossas vontades, para que assim a gente esteja mais sensível à voz do Espírito Santo. E ele nos revele a vontade de Deus. Então, quando isso, terminados os 3 dias de jejum, queridos, e oração, Esther ali, ela convocou o rei e Amã para um banquete. E Amã ficou todo, né, alegre, todo, nossa, feliz, porque agora a rainha me convidou para um banquete. Chegou feliz, eufórico na casa dele e compartilhando isso com a sua esposa. Ai, vou ter um banquete, a rainha vai preparar um banquete para mim e o rei. Porque eu sou demais, porque eu sou o braço direito do rei, porque eu sou. Né? Acontece que foi o primeiro banquete, ela preparou. Aí o rei falou o que ela quisesse, ele daria até metade do reinado. Ela falou, eu vou preparar um novo banquete, gostaria muito que vocês viessem amanhã. Então não foi naquela ocasião ainda no primeiro banquete. O primeiro banquete foi a entrada. E ela preparou um outro banquete. Não é? E quando ela preparou outro banquete, foi que ela revelou. Revelou quem ela era, revelou que o que Amã tinha preparado para o homem que salvara a vida do rei.
que era Mardoqueu. Então, no momento em que o rei soube que Amã intentava contra a vida de Mardoqueu, que era o homem que outrora salvou a sua vida, imediatamente ele mandou que o levassem dali, que o colocassem, e ele foi levado para onde ele preparou, para a armadilha que ele preparou para Mardoqueu. Então, na armadilha que ele preparou para Mardoqueu, foi a que ele caiu. Isso é o que acontece na vida daqueles que se levantam contra o ungido de Deus, querido. Se o inimigo vem por um caminho contra a sua vida, por 7, ele tem que voltar. Então, seja o que for que você estiver enfrentando na sua vida, seja qual for a perseguição, se o inimigo está falando para você que você não vai conseguir, que é o fim para você, que não tem saída, que não tem solução, eu te digo nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor tem uma nova história para você. Se posicione, jejue, ore, busque o Senhor em oração. E toda essa cilada que o inimigo armou contra a sua vida, ele vai cair nela. Assim como aconteceu na vida de Amã, que era um inimigo do povo de Deus. Ele era amigo do rei, sim. Mas quando envolve o povo de Deus, a armadilha que o amigo do rei armou contra o povo de Deus, ele cai nela. Porque é assim que é. Porque Deus é justo e ele protege os seus. E o inimigo não prevalece contra o ungido de Deus. Não prevalece. Então, neste momento, antes mesmo até, queridos, de anunciar o fim trágico de Amã, o rei, em tempos anteriores, o rei pede para que Amã caminhe com todas as vestes da realeza com Mardoqueu na vila, para que todos vissem ele ser honrado. Não é? Então, além disso, Deus vai usar quem ele quiser para te honrar. Pode ser até quem está te apontando. Vai ter que ver Deus honrar você. Vai ter que assistir a sua virada de chave. Vai ter que assistir a sua vitória. Quem está te perseguindo hoje vai ver a mão de Deus movendo o sobrenatural na sua vida. E você desfilando, não é? Com as vestes de realeza. E nos carros do palácio do rei. Porque é assim que é. Porque Deus te escolheu para ser cabeça e não cauda. Porque Deus te escolheu para sentar diante de príncipes. Porque Ele tem uma nova história para você. E não importa se até aqui você foi perseguido, caluniado, injuriado. Deus vai te exaltar. E vão ter que ver a sua vitória. Então, naquele momento em que o rei soube da intenção de Amã contra aquele que tinha salvado a sua vida e contra o ungido de Deus, ele ordenou a sentença de morte para Amã, né? E ali, no reinado do rei Assuero e a rainha Esther, ela foi a mulher, a rainha que ele mais amou. E ali ela pôde viver a sua identidade, salvar o seu povo
não é? E todos puderam viver em paz e ver a magnitude do poder de Deus. Então esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, querido. Seja o que for que você estiver enfrentando agora, seu inimigo está te acusando, seu inimigo está apontando contra você, tentando te fazer parar, desistir, dizendo que não tem jeito, é um caminho sem volta. Eu te digo que tem, e que ele, se ele foi por um caminho, por 7 ele vai voltar. E Deus vai te exaltar. E aquele que aponta o dedo contra você vai ter que ver Deus te exaltando. Assim como foi na vida de Mardoqueu. Deus tem um propósito na sua vida. E hoje ele se apresenta como um pai para você. Esse vazio que você sente no seu coração, essa orfandade, ela deixou de existir hoje. Deus é seu pai. E ele se apresenta para você nesta noite e te diz: abra o seu coração, filho, deixa eu entrar, deixa eu fazer morada, eu vou transformar a sua vida. É isso que ele tem para você, querido. Os planos de Deus são maiores que os teus. Jamais, jamais uma jovem pobre, de origem pobre, de um vilarejo, órfã, podia imaginar que Deus a colocaria num palácio e se tornaria rainha. Jamais um povo veria uma jovem no seu meio, no seu contexto, governando sobre eles. Jamais. Então entenda uma coisa e se posicione. Se você lutou até aqui e está pensando no seu coração e tem questionado, eu não consigo enxergar saída, eu já lutei, estou cansado, estou cansada, não aguento mais, eu vou desistir, eu te digo, querido. Se você aguentou até aqui, fique um pouco mais, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, e o tempo dele é diferente do nosso, e você pode estar a um passo da sua vitória. É o inimigo que está soprando na sua mente, dizendo para você desistir, porque ele é um derrotado, porque ele já perdeu todas as batalhas. E o direito ele perdeu. Do reino de Deus, das mansões celestiais, de tudo que Deus pode e quer nos proporcionar. Ele perdeu esse direito. Por isso ele quer impedir você de alcançar. Então não aceite essa derrota. Se ponha de pé, apregou um jejum, ore, busque a face do Senhor em oração. E eu tenho certeza que Ele vai restaurar a sua vida. Ele vai colocar tudo no lugar. Ele é vencedor, não perdeu uma batalha sequer, queridos. Você já tentou até aqui a sua maneira e não deu certo. Deixe o Senhor fazer a sua maneira. Abra o coração para Ele. Deixe Ele mover o sobrenatural. Você vai viver de forma como você nunca viveu. E uma experiência que você nunca teve na sua vida. Só dê essa chance para Deus trabalhar na sua vida, querido. Ele quer transformar essa situação. Seja qual for o momento que você estiver enfrentando agora, dê uma oportunidade para Deus trabalhar na sua vida e transformar sua vida e a vida dos teus. E creia que assim como Esther, Deus transformou a vida dela, mostrando o propósito que Ele tinha na vida dela. E através da vida dela, o propósito no coletivo, assim vai ser na sua vida. Você vai ser um canal de bênção para aqueles que são seus. Aonde o Senhor colocar você vai ser um canal de bênçãos. Creia nisso. O propósito de Deus na sua vida é infinitamente maior do que o que você pensa.
Então não desista e não não dê ouvidos à voz do inimigo. Ele é um derrotado. E a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para dar vida, e a vida em abundância. Creia nisso, creia nessa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Entre por esse processo de purificação, assim como essas meninas purificaram sua vida, 1 ano purificando, trazendo para a nossa realidade. No âmbito espiritual, nós temos que nos purificar todos os dias, querido, que nós vivemos nesse mundo e o mundo jaz no maligno. E a nossa milícia, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E não é carnal, mas é espiritual. Está na nossa mente. Então nós temos que nos purificar sim, para que nós pensemos como o Senhor, agimos como o Senhor, ouvimos a voz do Senhor e vivamos em novidade de vida. Não como o mundo anda, não como o mundo vive, não como é regido o mundo. Mas que nós possamos viver como o maior mestre, o Deus Todo-Poderoso, quer que vivamos na direção da sua palavra. A Bíblia é a direção para a sua vida, é a bússola para você encontrar o seu propósito de vida. Todos nós temos um propósito na vida, aquilo que você mais gosta de fazer, sente prazer em fazer, beneficia você, te traz paz, te traz bem-estar. Você gosta de fazer com excelência, esse já é um dom. E o propósito é você usar esse dom para servir o reino. Então pense nisso, peça para Deus revelar isso para você. Peça para Deus te dar a direção, te fazer encontrar esse propósito na sua vida. E Ele tem infinitamente mais para fazer, creia, queridos. No nome de Jesus. Fique com essa palavra, compartilhe ela. Pegue os trechos que você, talvez nesses minutos que nós tivemos juntos aqui, os trechos que mais falou com você, leia essa palavra, releia ela. O livro de Esther é riquíssimo em dados. E tudo que vocês ouvirem, busque a verdade na palavra. Seja de quem for, do canal que for, de quem estiver trazendo a palavra para você, a maior revelação, queridos, é a palavra de Deus. Busque o conhecimento, que através dele você vai saber a direção, as tomadas de decisões, debaixo da ordenança da palavra de Deus. No nome de Jesus, fique com essa palavra. E até o próximo vídeo. Que o Senhor esteja com você todos os dias, que o Senhor possa guardar você nessa noite, conceder uma noite de paz, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Amém? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, um beijo no coração de vocês. Amém.